A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical online, na nossa Escola Dominical via internet. Que bom ter você conosco nesta última lição do terceiro trimestre de 2021. E antes de tudo, eu quero agradecer você que esteve conosco. Nós temos aí os nossos espectadores, né? Aqueles nossos internautas que estão conosco, que são inscritos no canal e são fiéis, estão todos sempre deixando uma mensagem e nós somos gratos a você, gratos à sua presença. E tudo que nós fazemos, irmãos, nós fazemos o quê? Por amor ao Senhor, à palavra e para te ajudar como professor da Escola Dominical. E eu agradeço muito por vocês estarem sempre conosco, né? E nós já estamos aí nos preparando para o último trimestre. Esse daqui já é o livro de apoio, certo? Um livro maravilhoso, escrito pelo pastor Linai Cabral, e nós vamos falar do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Ou seja, nós vamos ter uma lição biográfica, certo? Nós vamos falar sobre Paulo. Essa é a minha revista, né? Nós já estamos aqui lidando com ela, mexendo. A primeira aula já vai sair, certo? Para que você possa já começar a se preparar para o próximo trimestre. Então, vamos lá, firmes em mais uma empreitada, aprendendo da palavra do Senhor. E nós estamos na lição de número 13, que é a última lição desse trimestre, e ela vai nos falar acho que do período mais triste de Israel, desde que ela se tornou monarquia. Nós vamos falar sobre o cativeiro de Judá. Por que o cativeiro de Judá é mais triste que o cativeiro de Israel? Todo cativeiro é triste, mas o cativeiro de Judá, ele põe fim a um período, certo? Ele põe fim a um período onde a nação de Israel, vamos falar da nação inteira, as duas tribos juntas, elas eram países autônomos, soberanos. A partir deste momento, vamos colocar a data de 586, que quando é a ruptura final, Babilônia vem e destrói tudo, Israel não será mais uma nação autônoma. Ela vai voltar a ser autônoma, só em 1948, nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? E na nossa lição, nós vamos falar aí da questão dos motivos que levaram ao cativeiro. Nós vamos falar da teimosia de Zedequias em ouvir a voz de Deus e também nós iremos falar das consequências desse cativeiro, tá? E por final, eu vou falar das consequências positivas. O que o cativeiro trouxe de positivo para Israel? Então fique conosco, nós temos aí uma palavra de Deus para a sua vida. E antes que eu me esqueça, você que já é nosso aluno, você que já é inscrito, matriculado, como se matricula? Aperta o botãozinho inscrever aqui, inscreva-se no nosso canal. E para você assinar a ficha de presença, vai lá, aperta no botãozinho, dá o teu joinha aí, certo? E deixa e coloca no comentário, #estou presente. E nós vamos saber que você está conosco, aprendendo e nos ajudando, tá bom? Vamos lá para a nossa lição. Então, como nós já falamos, o título da lição é O Cativeiro de Judá, tá? Particularmente, eu não gosto muito da expressão cativeiro. Eu acho que não se aplica muito aqui. Eu, Emerson, tá? Por quê? O que é o cativeiro? É quando as pessoas são tiradas da sua casa, certo? E são levadas para trabalhar como escravos. Qual era a ideia? Tanto do cativeiro assírio quanto do cativeiro babilônico. Não era levá-los a ser escravos, mas era desarraigar, tirar o sentimento nacionalista. Então, no meu ponto de vista, o que aconteceu com Israel primeiro, depois Judá, não foi cativeiro, foi exílio. Qual a diferença? Quando no exílio você tira a pessoa da sua terra, leva para o outro lugar, mas elas não têm obrigação de ser escravo.
Ela vai trabalhar, vai tocar a sua vida mais distante da sua terra. Nós vamos ver isso lá no Salmo de número 137, que o salmista vai contar que o pessoal da Babilônia vai pedir assim: cante um dos cânticos alegres de Sião. E ele vai dizer: como que eu vou poder entoar os cânticos de Sião aqui no lugar onde estou? Diretamente eles não estavam cativos, eles estavam afastados da sua terra. Isso lhe trouxe saudade. Isso nós lembramos que no período aqui do Brasil, onde teve a ditadura, muitas pessoas foram exiladas, tá? E um dos célebres poemas que nós temos dessa época é aquela: na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, os pássaros que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ou seja, é esse saudosismo, esse despertamento do desejo de estar na sua terra. Então, para mim, o cativeiro é, na verdade, um exílio. Cativeiro foi no Egito, aonde eles estavam subjugados, fora da sua terra, presos e trabalhando como escravos, ok? O nosso textuário vai dizer assim, o nosso textuário vai explicar o porquê do cativeiro ou exílio, e vai dizer assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram de seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 16. E a verdade prática: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das suas consequências. Então veja bem, quando Deus chamou a Israel lá nos lombos de Abraão, chamou para ser uma nação peculiar, ou seja, diferente de todas as outras, que vivesse num profundo relacionamento com Deus. Abraão foi assim, Isaac foi assim, Jacó foi assim, os seus filhos aprenderam também. Mas a partir do momento, e nós vamos pular algumas partes da história, senão vai ficar muito longo. O primeiro vídeo que eu gravei deu meia hora só de história, tá? Então o que acontece? Quando eles chegam, passam por todo o deserto, entram na terra prometida, Josué lhes dá a vitória. Quando nós entramos no período dos reis, o que nós vamos ver no período dos juízes? Nós vamos ver Israel se afastando de Deus, aquela gangorra, aqueles altos e baixos. Creem no Senhor, vivem bem. Se afastam do Senhor, vivem em dificuldade, tá? Nós vamos chegar em Samuel. Samuel, o que ele faz? Ele vai ser o último dos juízes e vai trazer paz a Israel, até que nós vamos ver a assunção dos reis, certo? Nós começamos por Saul, Davi, né? Entre Saul e Davi, né, em Benjamim, nas 10 tribos, nós tivemos ali Esbocete, né, que reinou 7 anos. Daí depois nós vemos Salomão. O reino se divide, é a nossa lição. E o que acontece? Isso fala do povo se afastando, nossa verdade prática. O homem tornando cativo das suas escolhas e tendo que colher e enfrentar as consequências, ok? O pastor Aguinaldo Betti diz o seguinte, que o pecado é como cartão de crédito. Você passa, você fica feliz, mas a conta sempre vem depois, ok? Então, é isso que nós precisamos entender, é um resumo muito resumido do que é a história dos reis. Pecados que vão sendo jogados para frente, certo? Quando nós chegamos neste ponto, nós chegamos no ano 605. Israel saiu da terra do Egito, entrou no Sinai aproximadamente em 1440. De 1440 a 605, Israel é tido como nação. Por quê? Tem lei, tem exército e está prestes a entrar na terra. Entrou na terra, logo tem um rei.
ou seja, é uma nação soberana constituída. Então, desde 1440 a.C., Israel, ela anda com as suas próprias pernas. Quando nós chegamos em 605, o que está acontecendo? Israel está perdendo a sua autonomia. Israel está perdendo a sua soberania, certo? O Brasil é uma nação soberana. Os países do mundo, eles são nações soberanas. Existe um tratado entre eles, né, de que um não interfira nos negócios do outro. Então é isso que nós estamos vendo. Israel está perdendo a sua soberania. Por quê? Não ouviu ao Senhor, não ouviu os seus profetas. A taça da ira de Deus se encheu de tal maneira que não houve mais remédio. E é neste ponto que nós iniciamos o nosso primeiro tópico da lição. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o declínio espiritual de Judá, ok? E aonde começa esse declínio? Começa quando Judá não ouve a voz dos profetas. Preste atenção, a voz de Deus é tudo aquilo que nós precisamos ouvir, certo? Para nós podermos andar bem. Vá lá para o Éden. Enquanto Adão ouvia a voz de Deus, Eva andava segundo a palavra que Adão lhe havia falado, que era a voz de Deus, eles viveram bem. A partir do momento que deixaram de ouvir a palavra, deixaram de ouvir a voz de Deus, eles passaram a viver em declínio espiritual e nós estamos sofrendo as consequências até hoje. Desde o tempo de Samuel, Saul, Davi, Salomão, Deus não cessou de falar. Deus sempre estava falando, usando os profetas, alertando. Eu gosto muito do texto de Deuteronômio 28, não por causa dos primeiros 14 versículos, que todo mundo gosta, sabe de cor, mas a partir do versículo 15, onde o Senhor vai dizer que se nós não ouvirmos, não atentarmos, o que vai acontecer? A maldição do Senhor virá sobre nós. Tá? Ou seja, se eu fosse escrever um livro de uma religião, eu nunca colocaria a palavra maldição. Mas por que Deus colocou? Porque Deus é Deus e Deus não brinca. A palavra dele é e será cumprida. Você entendeu? Então lá em Deuteronômio 28, você vai ver Deus dizendo, olha, se vocês não me obedecerem, vou trazer nação estranha, vou levar os teus filhos, vou deixar vocês cativos. Ou seja, os profetas estavam falando, Deus estava anunciando que o castigo viria. Isaías profetiza isso também. E nós vamos ver nesse período, já no reinado de Josias, Deus usando o profeta Jeremias. Marque aí, o profeta Jeremias é um profeta pré-exílico. Ele está profetizando, ele está falando da palavra de Deus antes do exílio. E ele vai falar também no começo do exílio. Então veja bem, Deus já está anunciando, Deus já está falando, Deus já está bradando na terra. Josias, ele se converte, acha a lei do Senhor, promove reformas religiosas que impede, certo? Que vai mover o coração de Deus e Deus não vai agir nesse período, tá? Mas no decorrer da história nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o seu filho, Jeoacás, não tem o mesmo coração com ele, que ele. Depois, Jeoaquim também não, certo? Então, a família de Josias está influenciada pelo pecado, está afastando de Deus. Aí, muita gente fica perguntando, por que Deus não me abençoa? Por que as coisas não dão certo? É porque não está se afastando do pecado. Aprende, está na igreja, ouve a palavra, mas não consegue se afastar do pecado, tá? Então nós vamos ver, Jeoaquim reina, na sequência, Josias reina, depois Joacás reina, tá? Na sequência, Jeoaquim reina e por conseguinte, Joaquim, e ele vai ser sucedido por Zedequias. E por que eu estou contando isso? Porque isso demonstra o declínio, é o processo.
certo? Deus vem falando, Deus vem usando, Deus vem anunciando, mas ninguém está ouvindo. Nós chegamos aonde? Nós chegamos nos motivos aí que vai levar o povo ao cativeiro. O porquê do cativeiro? É exatamente por este afastamento de Deus. O povo se afastou tanto de Deus, se entregou à idolatria, se entregou à prostituição. Os seus nobres, aqueles que foram chamados para cuidar do povo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam legislando em causa própria. Nossa, até parece que estou falando da nossa atualidade, do nosso mundo atual. Mas não estou falando dos tempos bíblicos. As autoridades, os sacerdotes, ou seja, o poder religioso, eles estavam advogando em causa própria. Eles não estavam pensando na população. E o Senhor advertindo, porque o Senhor é o Deus do órfão e das viúvas, o Senhor é o Deus do necessitado, o Senhor é o Deus do estrangeiro, o Senhor é o Deus que cuida. E eles estavam se afastando da vontade de Deus. E isso vai levar ao quê, irmãos? Vai levar à queda, vai levar ao cativeiro, ao exílio. Então nós vamos ver ali que em 605, quando Jeoaquim, certo, está reinando, Babilônia vai fazer a sua primeira incursão ali na Palestina. E olha só, veja bem o absurdo que era o poder da Babilônia. Quando em 605 a Babilônia entra, ela vence o Egito, ela vence a Síria, ela vence a Palestina, ok? E o que ela vai fazer? Ela não vai fazer o que as outras nações faziam, de tirar o rei do seu lugar. Ela vai deixar o rei Jeoaquim no seu lugar como rei. Não vai destronar ele, porque o seu poder era tão grande, tão absurdo, que as pessoas tinham pavor dela. Então, Jeoaquim continua reinando, mas aí vai ter a primeira leva dos homens nobres de Israel para a Babilônia, tá? Quem que vai nessa primeira leva? Daniel vai nessa primeira leva, certo? Ele vai ser, juntamente com seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, eles vão ser levados para a Babilônia, certo? E lá eles serão feitos eunucos. O que é um eunuco? É uma pessoa castrada. Literalmente, era retirado os seus órgãos genitais, certo? Para tirar o que? A sua masculinidade. Por não ter, eles ainda serem muito jovens, não ter os seus órgãos genitais, o que acontece? As suas feições continuam sendo feições infantis. Não tem a produção de testosterona, então eles não têm barba, pelagem no corpo, ou seja, eles ficam com uma expressão infantil, tá? E eles vão perdendo o seu poder de persuasão, tá? Como a figura masculina. Nós vamos ver que Daniel será extremamente másculo nas suas atitudes, será um homem de Deus no meio da sociedade, mas ele vai ter as suas expressões infantis. Esta era a questão de tornar-se eunuco. E nesta deportação, tá, nós vamos ver o quê? Que a Babilônia, ela saqueia todo o Jerusalém, certo? Ela já se torna cativo e o povo vai se empobrecendo. Os nobres são tirados e eles vão perdendo a liderança que havia sobre eles. Aí nós vamos nos preparar para entrar no segundo tópico da nossa lição. O nosso tópico de número 2 vai dizer assim: a obstinação de Zedequias e a sua queda. Veja bem, Zedequias está no meio de um processo. Em 605, certo? Antes de Cristo, já foi, uma parte do povo foi levado cativo, tá? Cativo por Nabucodonosor, que está invadindo toda a região. Em 597, que é a data que Zedequias é colocado no poder, outra leva, aproximadamente 10.000 pessoas de Israel é levada cativa também. 10.000 são levados cativos,
tá? Existe uma revolta armada, existe lá todo um processo de luta e eles são levados cativos, tá? Boa parte da população morre, eles são saqueados novamente e Zedequias é colocado ali como regente. E ele acha que está tudo bem. E o que ele vai fazendo? Ele vai ouvindo as outras pessoas e deixa de ouvir a Deus. Por que deixa de ouvir a Deus? Porque o profeta Jeremias, desde os tempos de Josias, já está dizendo, olha, presta atenção, se sujeitem a Nabucodonosor, se sujeitem ao rei da Síria, que Deus vai usar de misericórdia. Mas eles estão se rebelando contra Deus, contra a palavra dos profetas, que é a palavra de Deus, e também contra o rei da Babilônia. Então, em 597, existe uma grande matança, é um negócio terrível. 10.000 prisioneiros são levados. Zedequias é colocado como rei. E ele vai, durante um tempo, ele vai servindo ao rei da Babilônia. Mas ele vai achando que sozinho ele consegue dar conta. Sozinho ele consegue fazer o quê? Se rebelar contra a maior potência da época. Os irmãos terem uma ideia. A Babilônia destruiu a Assíria, que era a potência atual, destruiu o Egito, que era uma potência de muitos anos, tá? E o rei de Zedequias achou que ele poderia, certo? Então ele vai tecendo as suas alianças, os seus conchavos. Mas por quê? Por não ouvir a palavra de Deus, por não ouvir o conselho de Deus, ou seja, a teimosia, olha a palavra, teimosia, olha a palavra, obstinação, um coração endurecido. Eles não dão ouvidos, ele não dá ouvidos à palavra do Senhor. E a idolatria vai só se avolumando, os profetas vão sendo mortos. Nessa deportação de 597, o profeta Ezequiel é levado para o exílio, para o cativeiro. Então nós já temos o profeta Jeremias, que é um profeta pré-exílico, pré-cativeiro. Nós temos o profeta Daniel, que é levado na primeira deportação. Nós temos o segundo profeta que é levado, que é o profeta Ezequiel. Então, irmãos, veja bem, nós estamos aí com um grande movimento de destruição. O juízo de Deus está vindo. E o que acontece? Zedequias está se fazendo surdo. E isso vai nos levar ao terceiro período, o período de 586, que é o que nós vamos falar no tópico de número 3. O tópico de número 3 vai nos falar o seguinte: Jerusalém é cercada e levada cativa. Marque essa data, 586 a.C. O que vai acontecer? A Babilônia vai vir com poder. Zedequias se rebela contra a Babilônia, certo? Ele se levanta contra o império. E o que acontece, irmãos? Nabucodonosor vai cercar a cidade. Nós já falamos disso lá quando nós falamos do cerco, do cativeiro de Israel. Ele vai cercar a cidade. O que era esse cerco? Era uma guerra branca, uma guerra aparentemente sem confronto, que o exército inimigo, ele literalmente cercava toda a cidade, não permitia que ninguém nem entrasse nem saísse, ou seja, não tinha comida, não tinha água, não tinha suprimento nenhum. Aquilo que havia dentro da cidade ia sendo consumido, até que chegava o ponto que não tinha mais nada e o povo morria de fome. Nós vamos entender pela palavra de Deus que neste cerco que durou 18 meses, 1 ano e meio, 1/3 da população morreu de fome e de doença, porque aqueles que morriam iam sendo enterrados ali mesmo, não podia sair para fazer enterro nos lugares apropriados. Eles eram enterrados, largados a morrer e apodrecer ali mesmo. No final dos 18 meses, a Babilônia conseguiu fender os muros de Jerusalém. Eles entraram, certo? E destruíram tudo. Outro terço da população morreu. Morreu como?
durante a invasão. Já estavam fracos, debilitados, eles foram mortos pelos babilônicos. E o último terço da população foi levada cativa, certo? Os homens que tinham alguma força, tinham alguma condição, foram levados cativos. Ou seja, quem ficou na terra? Somente aqueles que já não tinham mais condições físicas por estar debilitados ou por causa da idade. Então ficaram os doentes e os velhos ali em Jerusalém, abandonados à sua própria sorte. Então, em 586, houve a destruição final de Jerusalém. O que nós vamos ver? Entram os soldados da Babilônia e destrói, põe abaixo todos os muros. O muro falava da proteção, né, daquela cidade, ou seja, ela está totalmente desprotegida. Destrói o templo, que é o símbolo máximo da adoração a Deus. Eles tiram toda a proteção, eles tiram a adoração, ou seja, eles vão deixar a cidade totalmente devastada. Morte, peste, fome, e a sua população é levada definitivamente para a Babilônia, tá? E isso, irmãos, acontece ali em 686. E o que vai acontecer? Israel vai perder as três coisas que lhes são mais importantes. Primeiro, Israel vai perder o templo, que era o seu relacionamento com Deus. Vai perder Jerusalém, que é a sua identidade, a cidade amada, a cidade de Davi, certo? E terceiro, vai perder a sua identidade nacional. Veja bem, Israel é deportada em 586, ok? Ela só vai voltar a ser nação em 1948. Isso vai perfazer um período de mais ou menos 2.500 anos sem uma nação Israel. Israel não será uma nação por aproximadamente 2.500 anos. Deus, em 1440 a.C., fez de Israel uma nação. Eles passaram 1.000 anos, 1.000 e poucos anos como nação, e vão passar 2.500 anos fora da sua terra. Em 586, Nabucodonosor destrói tudo e eles são levados cativos. Em 586 a.C., em 1948, para ser mais exato, 14 de maio de 1948, a nação de Israel recebe da ONU a ordem de voltar para a sua terra. Ou seja, foi um exílio de 2.500 anos. Os 70 anos que Jeremias profetiza é para que haja um descanso na terra e o povo aprenda a servir ao Senhor. Mas eles vão levar 2.500 anos para voltar a ser uma nação. Por quê? Porque eles se afastaram tanto do Senhor que o Senhor precisa tratar com eles, tá? Então veja bem, a matança é terrível e a esperança quase que sai. Mas Deus levanta um homem chamado Jeremias, que nós chamamos o profeta das lágrimas, e a maioria nem sabe por que ele chora. Ele chora porque ele começa a ver a destruição de Jerusalém pelos olhos da fé. O Senhor fala com ele e ele entende que Jerusalém será destruída. Mas ele também tem a triste oportunidade de ver toda essa destruição acontecendo. Jeremias vai morrer no Egito depois da destruição de Jerusalém. Então veja bem, Jeremias, ele vai conhecer, vai ver tudo isso. Quando nós olhamos o livro de Lamentações de Jeremias, o que nós vamos ver? Nós vamos ver Deus cumprindo a sua palavra, certo? Nós vamos ver Deus agindo em desfavor do seu povo, Deus agindo contra o seu povo, para que a sua palavra ela se conclua. Então, irmãos, o que nós entendemos? Que Deus está trabalhando no seu povo para quê? Para tirar do meio do seu povo toda a idolatria,
todo o pecado. Mas a palavra de Jeremias, principalmente em Lamentações de Jeremias, nós vamos ver que ele vai chorar muito, mas ele vai deixar bem claro em Lamentações capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eles estão sofrendo, eles estão passando dificuldades, mas eles não serão consumidos. O Senhor vai guardar um remanescente. Nós vamos ver na sequência, né? Nós vamos ver Esdras, Neemias, Zorobabel, Jesuá, Zacarias, Ageu. Nós vamos ver Malaquias. Nós vamos ver homens que guardam o temor do Senhor. E o Senhor livra o seu povo por causa desses homens. Então, irmãos, o cativeiro de Israel, ele serviu para quê? Para trazer o povo de volta. Lembra que eu falei que eu ia mostrar para você as consequências positivas do cativeiro? Primeiro, eles voltaram à adoração sincera ao Senhor. Eles se afastaram dos outros deuses, tá? Você pode ver, desde o momento que Israel volta sobre as rédeas de Josué e Zorobabel, sobre a ordem de Ciro, né, que é o império que vai suceder o Império Babilônico, eles não caem mais na idolatria. Eles vão ter outros problemas, mas a idolatria não está mais no meio. Eles se afastam desta vida corrompida. Eles se aproximam de Deus, tá? Outro ponto positivo, certo? Eles começam a ver Deus mais próximo dele. Você vai ver o profeta Abacuque, que também é contemporâneo, né, ali de Jeremias, tudo. Né? Abacuque, ele está vendo, ele está profetizando, ele está vendo a chegada da Síria, mas ele também vai cantar ao Senhor a esperança de que ainda que não haja semente, ainda que não haja mais vacas no curral, ele esperará, eles adorarão ao Senhor. Ou seja, é a promessa de restauração, é a promessa de vitória da parte do Senhor. Então, irmãos, veja bem, quando eles voltam para Israel, quando eles começam a voltar, eles estão humilhados, eles estão derrotados, mas o que vai acontecer? Vai trazer sobre eles uma esperança, uma expectativa do Messias que havia sumido. E outra coisa muito importante ali do cativeiro, vai surgir uma instituição chamada sinagoga. Com a destruição do templo, eles não têm aonde adorar ao Senhor. Então eles vão instituir a sinagoga, um lugar de buscar a presença do Senhor. E nesse lugar eles têm o seu encontro com Deus, eles veem Deus face a face, eles compreendem a vontade de Deus. Então a sinagoga, existe o ensinamento da lei, existe a manutenção da fé, mesmo que não haja os sacrifícios, porque não tem mais templo, mas a fé, ela é garantida. E estas sinagogas são um pé para o crescimento da igreja que vai surgir. Então isso fica para a nossa lição de Paulo, tá bom? Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. E eu te espero semana que vem na nossa primeira lição falando sobre os tempos de Paulo. Deus te abençoe em nome de Jesus.